Legal, então está setado o que a gente quer. Será que a gente consegue? Vamos trabalhar para ver se a gente consegue isso aí, né? Então, vamos começar aqui analisando esse custo C de T mais de perto. Tá? Essa é o primeiro passo. A gente quer ele aberto aqui para a gente. Eu vou pegar aqui, copiado de novo, né, que é prático para a gente ter ele na vista. Então, por isso que eu quero destacar ele aqui. Então, olhando para ele mais de perto. Agora vamos lá. Como T está enraizado em R, vamos dividir esse somatório. Tá? Então, olhem para a árvorezinha aqui. Eu vou até pegar essa árvore, só um instante, gente. Pegar essa árvore aqui de trás que vai nos ajudar. Então, ó, olhem para a nossa árvore T lá de trás. Essa nossa árvore T, como eu estou argumentando aqui, está enraizada em R. Então a gente pode dividir esse somatório, tá, que aqui está tudo junto, né, na profundidade, em 3 blocos. Tá, intuitivamente aqui, gente. O que eu estou fazendo para não ficar só a continha, só a parte algébrica? Eu vou somar, separar os componentes do custo que correspondem aos itens que estão à esquerda da raiz, à própria raiz e os que estão à direita. Tá? Então, vamos quebrar isso aqui nesses 3 blocos para a gente fazer essa soma passo a passo. E como é que fica isso aqui? Então, olha, C de T vai ser igual ao primeiro bloco da esquerda, eu vou somar I igual a 1 até R menos 1, igual a 1 até R menos 1, P de I vezes a profundidade de I em T, mais, bem, tem que entrar com a raiz também, né, que foi o somatório dos termos antes da raiz, tem que contribuir a raiz, a profundidade da raiz é 1 por definição, né, então fica P de R vezes 1, mais o somatório dos itens que estão à direita. Então vai ficar aqui I igual a R mais 1 até N de P de I vezes profundidade de I em T. Vou fazer um parênteses antes de continuar as continhas. Lembra que eu falei no início da aula que ia dar um pouco mais de trabalho de achar a subestrutura ótima, de aplicar a PD aqui, né, mesmo depois que achar a subestrutura ótima, pegar a recorrência, produzir o algoritmo, era disso que eu estava falando, é um pouquinho mais trabalhoso, tá, gente? Então, esse é a parte do desafio mesmo, é a parte do porquê essa aula é interessante, é ver essa técnica aplicada mesmo quando ela não é tão direta. Tá? Em parte ela ainda é bem direta, né, a subestrutura ótima é bem intuitiva, mas mostrar que ela está correta precisa de um pouquinho desse trabalho algébrico aqui. Então, tá legal, olha só. O custo de T agora é o mesmo de antes, tá? Notem que é exatamente o mesmo de antes. Eu só escrevi de um jeito diferente. Bloco da esquerda, bloco dos menores de R, bloco da raiz, P de R ali, e bloco dos maiores do que R. Agora eu quero, olhando para essa figurinha aqui que eu colei aqui, porque eu já sabia que ia precisar, vamos focar em um certo item I em T de L. Vamos supor T de L, podia ser T de R, mas vamos focar nele. Então vou pegar aqui uma outra cor para pegar esse item. Esse item não tem que estar no fundo, não tem que ser folha nem nada, ele pode estar num lugar qualquer. Eu vou marcar aqui, ó, esse item aqui. E daí vamos supor que ele tem uma certa profundidade. Aqui tem um caminho, né, que eu desenhei aqui em laranjinha para ele ir até a raiz de T de L. Essa aqui é a altura dele dentro da T de L. Vocês notam que existe uma relação ali entre a profundidade do item na subárvore T de L, por exemplo, e a profundidade dele na T. Existe uma relação bem estabelecida, né? Eu não sei qual é a profundidade do item, olha que interessante. Eu não sei qual é a profundidade do item, mas eu consigo relacionar a profundidade dele na T e na T de L. Por quê? Porque para sair da raiz da árvore T, aqui, e ir para T de L, para a raiz da T de L, eu dou exatamente um salto. Não interessa qual item que eu estou indo buscar lá, eu dou exatamente um salto. Isso significa para a gente, note que, deixa eu fazer assim para não misturar com lá de cima, note que profundidade de I em T pode ser escrita como 1, tá? Esse 1 aqui, eu quero destacar assim, ó, é esse salto aqui, tá? Esse salto para ir do R até lá, mais a profundidade de I em quem, gente? Em T de L. Então note que T e T de L ali, as profundidades não são independentes. E vale o mesmo para o T de R. Tá? Observe que o mesmo vale para um item em T de R. Isso quer dizer que essa expressão aqui em cima, ó,
a gente consegue reescrever ela mais uma vez, tá? Substituindo profundidade de 1 em t e profundidade de i em t, perdão, e de i em t ali nos somatórios respectivos, usando essa continha que a gente acabou de fazer. Tá? Então, quando eu falo aqui, observe que o mesmo vale para i em t, deixa eu até ser mais preciso do que isso, quer dizer que profundidade de i em t, se o i estiver em t de r, tá, gente? Se estiver, vai ser igual a 1 mais profundidade de i em t de r. Então, deixando muito claro aqui, para deixar bem claro, vou até usar outra cor, para i pertencente a t de l, tá? Essa expressão de cima. E aqui, para i pertencente a t de r. Tá? Então, destacando isso, né, a gente consegue trabalhar com essas expressões. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar aquela expressão de cima lá e eu vou colocar, olha, então c de t é igual ao somatório de i igual a 1 até r menos 1 de pi vezes a profundidade de i em t. Mas como aqui está variando i igual a 1 até r menos 1, a gente está falando de quem está em t de l, né, da galera que está em t de l. Então eu posso trocar por 1 mais profundidade de i em t de l. Tá? Olha só, eu usei esse passo aqui, eu usei essa expressão aqui. Vou de novo colocar aqui asterisco 1 aqui, ó, usei essa expressão aqui. E asterisco 2 eu vou usar agora. Na sequência, eu vou somar aqui o P de R, continua vindo lá de cima, mais somatório para I igual a R mais 1 até N de PI vezes 1 mais profundidade de I em T de R. Destacando que aqui a gente está usando asterisco 2. Tá? Então aqui a gente está trabalhando, a gente está manipulando as expressões, né, para chegar onde a gente quer. A gente primeiro quebrou em blocos, e uma vez que os blocos estavam quebrados, a gente conseguiu estabelecer uma relação ali, opa, profundidade de I em T, ou de I em T de L, ou T de R, conseguem se relacionar. Tá? E não acabou ainda. O que está faltando agora? Vamos pegar essa expressão aqui, acredito que ela vai ser útil para a gente ainda, e vamos trabalhar mais um pouco. Então aqui o que está faltando fazer? Ó, tirando os termos constantes dos somatórios. Eu deixei as dicas aqui para a gente desenvolver, né? Deixa eu apagar aqui. Então, ó, saindo daquela mesma expressão, o que muda agora, gente? O que é termo constante? Aqui tem esse 1 aqui, né? Dentro do somatório, que vai multiplicar pelo somatório, ele não depende da profundidade. Foi isso que eu me referi, foi a isso que eu chamei de termos constantes. Então, olha só como que eu quero fazer isso para deixar a coisa clara para vocês, a minha manipulação. Então, deixa eu manipular um por vez. Olha, aqui estava 1 mais profundidade de I em T de L, né? Eu vou quebrar isso aqui, então. Vamos brincar de manipulação aqui. No primeiro ali vai sobrar só o 1. Então, esse somatório de I igual a 1 até R menos 1, de P de I vezes o 1. Então, aqui vai sobrar vezes o 1, mais... No segundo termo, vai sobrar só profundidade de I em T. Eu só estou quebrando o somatório, tá, gente? Só reorganizando a casa, não tem nada místico aqui, mas eu quis fazer manipulando assim com vocês para ficar bem claro. Então, quebramos desse jeito, e agora a gente vai trazer esses outros termos de volta para quebrar de modo semelhante. Então, coloco esse aqui para lá, ó. De novo, só com o 1, as probabilidades multiplicadas pelo 1, mais o segundo termo aqui, em que quem sai é justamente o 1. Foi meio enroladinha essa manipulação, mas realmente eu só estava quebrando eles. E por que eu estou quebrando? Porque agora eu posso agrupar. Olha só, a próxima instrução que eu deixei aqui de dica pra gente. Agrupando, a gente está querendo manipular para simplificar as contas. E vejam só, eu vou destacar 3 termos aqui para vocês, ó. Esse termo aqui e esse termo aqui. Todos eles são apenas somas de P's de I's. O da esquerda aqui, P de I variando de 1 até R menos 1. Depois o do meio é o próprio P de R, a probabilidade da raiz.
e depois somatório de P de I para I variando de R mais 1 até N. Isso quer dizer que eu posso chegar aqui e falar, ó, colocando todos esses caras juntos, eu vou ter somatório de I variando de 1 até N de P de I, mais os outros pedaços. Né? Mais esse pedaço aqui que não mudou. Né? Não foi esse que eu agrupei. Ops, eu não precisava do mais ali. Já tinha colocado. E mais esse outro pedaço aqui. Tá? Então é só manipulação algébrica que eu resolvi fazer passo a passo com vocês para vocês entenderem o que a gente está brincando. Né? Quebrou em blocos, está reorganizando. E para destacar assim, ó, em roxinho, para dizer que esse aqui é o resultado da soma dos 3 que eu destaquei na expressão anterior. Tá legal, mas agora a gente vai notar uma coisa. Os 2 primeiros somatórios, e na verdade quando eu escrevi isso eu estava pensando em deixar isso ao contrário, eu percebo agora, tá? Então eu vou fazer isso aqui só para o que eu escrevi ali não ficar mentiroso. Tá bom? Me perdoem pela gafe. Então, agora sim, notem que os 2 primeiros somatórios têm algo de especial. Vamos ver esse somatório, olha. Somatório de I igual a 1 até R-1 de PI vezes profundidade de I em TL. A gente já viu isso antes em algum lugar? Será? Vamos voltar aqui um pouquinho. Opa! Olha aqui o que a gente achou. Vou chamar essa expressãozinha aqui de A. Então, C de T de L é o somatório aqui de I igual a 1 até R-1 de PI vezes profundidade de I em T de L. Por isso que eu fiz toda essa manipulação. Tá? Porque eu posso voltar para cá agora e falar, sabe com quem que esse primeiro termo se parece? Com o C de T de L. Então, é isso que a gente vai escrever aqui, olha. C de T é igual ao C de T de L, mais com quem vocês acham que esse outro vai se parecer? Eu acabei não desenvolvendo ele explicitamente, tá? Falha minha. Achei que tinha deixado em algum lugar, mas aparentemente não o fiz. Né? Mas do mesmo jeito que a gente escreveu aqui o C de T de L, que eu usei o a gente poderia ter desenvolvido o C de T de R. Tá? Então, acreditem em mim, podem voltar lá e desenvolver se for o caso. Esse primeiro aqui eu relacionei com o Azinho lá de trás. O segundo termo seria a expressão que exatamente do C de T de R. Note que eu estou somando o I de R mais 1 até N, a profundidade de I em T de R. Isso aqui é, por definição, C de T de R. E mais o somatório que eu carrego ali. Né? Então, mais o somatório de I igual a 1 até N de P de I. Então, o que eu queria escrever aqui, note que os 2 primeiros, aqui destacar, os 2 primeiros somatórios são justamente C de T de L e C de T de R. Mas, de toda forma, é isso. Então, a gente fez essa passagem simplesmente identificando quem são esses somatórios. Eu não vou fazer explicitamente agora, mas se a gente fizesse exatamente esse mesmo desenvolvimento para T estrela, tá? Lembrando que a gente construiu T estrela aqui, né? A gente definiu ela claramente. Olha, T estrela é muito parecida com T, só que tem T de L estrela ali no lugar. Se a gente fizesse o mesmo desenvolvimento, a gente chegaria ao quê? C de T estrela é igual a C de TL estrela mais C de TR, afinal T estrela só mudou o ramo da esquerda, mais o somatório de igual a 1 até N vezes P de I. Notem, muito importante, que esse somatório das probabilidades não depende da estrutura das subárvores. Né? Isso foi importante de toda essa manipulação que a gente fez, que a gente jogou essa parte para fora, ela só depende da entrada do problema. Né? Para concluir, então, como a gente supôs, por absurdo, lembrem lá atrás, ó, vou correr o risco de voltar de novo para a gente marcar, ó, por absurdo, que C de T de L estrela era menor do que C de T de L, vou até copiar aqui para colar lá. Então, como a gente supôs esse passo aí, por absurdo, dura fazer caber agora, né? Como a gente supôs que C de T de L estrela era menor do que C de T de L, o que a gente tem usando as expressões anteriores? Olha, a conclusão inequívoca é que C de T, que é C de T de L mais C de T de R, mais um somatório que é constante ali, igual a 1 até N de PI, é estritamente menor quando eu substituir C de T de L por C de T de L
estrela. Estou usando a desigualdade ali em si, que eu acabei de lembrar a gente que a gente tinha suposto. Mais C de T de R mais o somatório dos PIs. E isso aqui, como a gente tinha visto, é igual a C de T estrela. Então qual que é a conclusão aqui que sobrou pra gente? A gente concluiu então que C de T é menor do que C de T estrela. Perdão, olha a gafe de novo, tô cheio das gafes. Maior, gente. Nessa passagem aqui, C de T de L é maior. Tá? Só a ordem que me confundiu. C de T de L é maior do que C de T de L estrela. Então a passagem é essa. Com isso, C de T é maior do que C de T estrela. Ou seja, para fechar, né? Se T de L não for ótima, então T também não é ótima. E aí a gente chegou na contradição. Né? Então, para T ser ótima, ela tem que ter subárvores ótimas também. TL é ótima, com certeza. TR é ótima. E por que isso é importante? Lembrar vocês que a gente usa a técnica assim, né, muita álgebra, muita continha. Isso é importante porque isso me garante que eu não preciso olhar para todo o universo de árvores. Tá? Eu só preciso olhar para subárvores ótimas. Eu tenho certeza que se eu tiver subárvores, quer dizer, soluções para subproblemas meus em mãos, eu consigo compor a solução ótima a partir dali. Tá? E é isso que faz intuitivamente a busca na programação dinâmica ser eficiente. Mas claro que tem mais detalhezinho técnico que a gente vai ver na sequência para derivar recorrência e algoritmo. Um último detalhe ainda nesse slide, a prova da otimalidade de T de R é idêntica, tá? É só o complemento ali, a gente supõe que tem um T de R estrela e faz uma argumentação semelhante a essa aqui.